Um, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma reunião do Grupo de Estudos Avançados em Exercício Físico e Saúde da Faculdade Piracanjuba, FAP. Hoje nós estamos recebendo o professor Nathan Guiar, que vai apresentar uma pesquisa muito interessante, principalmente para quem trabalha diretamente com treinamento de força ou indiretamente também. O professor Nathan é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, contudo eu vejo muito potencial nele. Acho que os próximos anos ele vai trazer grandes contribuições para a educação física. Da minha parte, Nathan, nós não conversamos ainda, mas tem sido a honra poder contribuir com a sua formação. Você é um rapaz que eu acredito bastante que a profissão precisa muito de várias pessoas igual você, assim como tem outras também no grupo com o mesmo potencial. Então, fico feliz de fazer parte da sua trajetória e mais feliz ainda de poder ter permitido essa oportunidade para você estar aqui conosco, para que nós possamos aprender um pouco com o seu conhecimento, tá? Então fique à vontade, você tem em torno de 1 hora para fazer as suas considerações. As pessoas que tiverem dúvidas, geralmente nós deixamos a critério do professor, se ele quer que essas dúvidas sejam esclarecidas no final ou durante a fala dele, deixo o Nathan esclarecer com vocês sobre esse aspecto, tá? No mais, professor, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, pode ficar à vontade. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas palavras, obrigado pela recepção. Agradeço também o pessoal do grupo de estudos, também os que não participaram antes do grupo de estudos, mas estão chegando hoje, estão conhecendo o projeto. É muito bom ter vocês por aqui e conto com a atenção e a recepção de vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema hoje, que é a capacidade de prever a falha momentânea no treinamento resistido. A gente vai conversar sobre um artigo que eu já vou mostrar ele aqui para vocês, para a gente entender se no treinamento resistido é possível a gente prever quantas repetições a gente consegue fazer até a falha. Como tem muitas pessoas aqui, algumas eu sei que não são da área de educação física, eu peço desculpas, mas eu vou ter que abordar a linguagem ainda que de forma didática. Eu vou falar de forma um pouco mais técnica, porque está voltado para profissionais da saúde, principalmente profissionais de educação física que trabalham com treinamento de força. Mas se ficar qualquer dúvida aí, vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu só peço que guardem as dúvidas para o final da apresentação. Eu prefiro que seja dessa forma, porque assim eu controlo meu tempo melhor aqui e no final da apresentação a gente compila todas as dúvidas aí, a gente vai conversando e eu ajudo vocês como eu puder, beleza? Talvez eu tenha só que voltar aqui, porque aparece uma notificação se alguém pedir para entrar na chamada. Aí eu volto aqui só para liberar a entrada da pessoa, beleza? E se tiver qualquer problema aí com áudio, com imagem, vocês me avisem que eu vou tentando resolver aqui, beleza? Então, vamos começar. Então, pessoal, como eu comentei, meu nome é Nathan Aguiar, Rafael já me apresentou aí. Vou conversar com vocês hoje sobre esse tema, que é a capacidade de prever a falha no treinamento resistido. Eu venho lá da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Educação Física, faço parte do Laboratório de Avaliação do Movimento Humano, LAMOV, e estou junto com o Rafael conduzindo minhas pesquisas lá no Hospital das Clínicas, na área do exercício físico voltado para pacientes com câncer de mama. E agradeço a recepção do Grupo de Estudos Avançados em Exercício Físico e Saúde e a Faculdade de Piracanjuba por receber a minha fala nesse momento de hoje. Então esse é o artigo sobre o qual eu venho comentar com vocês hoje, que é o título do artigo especificamente é a habilidade de prever repetições até a falha momentânea não é perfeitamente precisa, embora ela melhore com a experiência em treinamento resistido. Esse estudo foi conduzido por alguns autores alemães, britânicos e Paulo Gentil, que é um autor brasileiro representando o nosso país aí. Então a gente vai seguir a ordem do conhecimento que é apresentado no artigo, passando pela introdução, para a gente entender o que esse artigo pesquisou, depois os métodos que eles utilizaram, depois vamos para os resultados, discutimos esses resultados e concluímos com as principais considerações sobre esse estudo. Então, introdução. Primeiro a gente vai tentar responder as seguintes perguntas. O que é a falha? O que nós chamamos de falha? Porque esse nome é muito comum quando a gente fala sobre treinamento resistido. Se existem diferentes tipos de falha e se a falha é importante. Para quê? Para a composição corporal, para a força muscular, aptidão cardiorrespiratória. Se você precisa necessariamente chegar até a falha no treinamento. Então, não é o objetivo principal da palestra a gente responder essas perguntas, mas é necessário que a gente passe por elas para que assim a gente consiga entrar de fato no conteúdo do artigo. Deixa eu só liberar a entrada de alguém aqui na chamada. Acho que o Google Meet deve ter alguma opção de já deixar liberado, para não ter que ficar voltando aqui.
Tem nas configurações, Natan, mas pode ir seguindo. Beleza, vamos lá. Quem entrou, e assim a gente vai seguindo. Então vamos lá, pessoal. Desculpa pela interrupção, vamos voltar aqui. Então, para a gente entender o que é falha, a gente tem que revisar uma parte básica aqui, conceitual das variáveis do treinamento resistido, que são principalmente divididas em variáveis que representam volume e algumas variáveis que representam intensidade no treinamento resistido. E aí vocês podem pensar que no treinamento resistido, principalmente comparado com o aeróbio, a gente tem muito mais variáveis do que essas duas, só que praticamente todas elas vão se encaixar dentro de volume ou de intensidade. Então, por exemplo, séries no treinamento resistido entra dentro de volume, repetições, volume também, frequência semanal, você vai fazer 1, 2, 3 vezes na semana, também é volume de treino, intervalo de recuperação, também interfere no volume, interfere na intensidade. O peso está mais relacionado com a intensidade, percepção de esforço está relacionado com a intensidade, ordem dos exercícios, não necessariamente vai aumentar ou diminuir o volume e a intensidade, mas é uma variável do treinamento. A duração do treino, que está relacionado com o volume, e a gente tem muitas outras variáveis, que é o número de articulações envolvidas, se é multiarticular, se é uniarticular. A gente tem a complexidade daquele exercício, se ele exige de mais grupos musculares ou menos, se ele é peso livre, se é máquina, então, que é uma das variáveis. O tipo de resistência, tem resistência com elástico, tem resistência com corrente, resistência com peso do corpo, com máquina, com equipamento. Então, o treinamento resistido ele é muito complexo de se avaliar essas variáveis nesse sentido e, por isso, a gente tem que retomar esses conceitos básicos para poder seguir nessa discussão. Falando especificamente sobre duas variáveis, dois conceitos que a gente tem que entender, que são a intensidade e a percepção de esforço, o que a gente tem aqui? Primeiro, sobre a percepção de esforço. A gente ouve muito esse termo lá na área de educação física, que a gente ouve sobre as escalas de percepção subjetiva de esforço, mas muitas vezes a gente não para se preocupar com o conceito do que é percepção de esforço. E tem dois autores que são neurocientistas da Universidade de Oxford, que não têm estudos voltados para a área do exercício, mas que eles têm estudos mais voltados na área de neurociência, e eles conceituam a percepção de esforço como uma sensação cognitiva de trabalho associada a ações voluntárias e que é crucial para o julgamento de ações. O que a gente pode interpretar disso aqui? Que a percepção de esforço ela é o quanto a gente percebe que a gente está imprimindo, exercendo de trabalho naquele movimento, naquele exercício, naquele momento, e que isso está relacionado a ações voluntárias. E o que significa ser crucial para o julgamento de ações? Isso aqui a gente pode relacionar, por exemplo, com a motivação que a gente tem para treinar. Lá no final da apresentação eu vou trazer, já dando um spoiler aqui, algumas informações sobre a relação de falha concêntrica, se o indivíduo é motivado ou se ele é pouco motivado para treinar. E se ele for muito motivado, vai interferir nessa sensação de esforço. Porque pensa, uma pessoa que treina musculação há 8 anos, gosta de treinar e isso faz parte do dia a dia da pessoa, ela tem uma motivação diferente, inclusive uma percepção de esforço diferente daquele exercício, daquele treino, do que uma pessoa que nunca treinou e não está habituada com isso. Então, isso está muito relacionado, essa percepção de esforço, essa sensação cognitiva de trabalho está muito relacionada com motivação. A intensidade, segundo dois autores clássicos, que são Fleck e Kramer, é definida como, a intensidade do exercício é estimada como um percentual de um RM. Simples, uma forma objetiva da gente definir intensidade no treinamento resistido, que é percentual de um RM. Um RM, vocês sabem, é uma repetição, peso que você faria uma repetição máxima e não conseguiria completar uma segunda repetição, e a intensidade seria em percentuais desse RM. Por isso a gente fala sobre a intensidade como 80% de um RM, 85%, 90% de um RM, e existem inclusive estimativas de quantas repetições a gente consegue fazer em cada um desses percentuais, e qual a percepção de esforço esperada em cada um desses percentuais quando você chega próximo da falha concêntrica. Outro artigo que a gente pode trazer também do mesmo autor, que é o James Steele, para conceituar esses termos de falha, para a gente dar sequência aqui, é esse artigo que eu mostrei aqui para vocês. Então, primeiro voltando naquela pergunta lá do que é a falha. O James Steele, que é esse autor, ele define, nas palavras dele, a falha como uma incapacidade de realizar mais nenhuma contração concêntrica sem mudar significativamente a postura ou a duração da repetição. Então você está lá fazendo uma rosca direta, por exemplo, você fez 7 repetições e você chegou na falha se você não tinha a capacidade de fazer uma contração concêntrica para fazer uma 8ª repetição
mantendo a postura e a duração da repetição. E isso a gente vê muito comum nas academias, porque quando a pessoa está próxima da falha ou quando ela sente que o exercício está difícil e ela quer roubar no exercício voluntariamente ou involuntariamente, quais são as coisas que ela muda? Muda a duração da repetição, então a pessoa começa a fazer mais rápido para poder sofrer menos com aquela série, digamos assim, e ela muda a postura, faz alterações biomecânicas para que fique mais fácil o exercício, às vezes até de forma involuntária. Então, numa rosca direta, por exemplo, a pessoa inclina o tronco para trás, joga o ombro para frente e faz esses desvios que o Stille considera que ali a pessoa já chegou na falha concêntrica, porque não conseguia manter o exercício, não conseguia manter uma contração concêntrica com a mesma técnica apropriada do exercício. Então, em outra conceituação, trazendo a frase do Stille aqui de forma indireta, o que a gente tem? Que a essência da falha e a sua conceituação mais apropriada é de que o momento que ela ocorre é quando você tem, apesar de você ter o máximo esforço possível naquele momento, você não consegue atender e superar as demandas do exercício e interrompe a série involuntariamente. Então isso aqui é muito importante. O que ele considera como falha aqui, que ele chama de falha momentânea e falha concêntrica, é diferente do que a gente vai chamar lá na frente de falha volitiva, que é você interromper o exercício porque você quis, digamos assim, porque você pensou que você não conseguiria mais uma. Esse achar que você não conseguiria mais uma, a gente nunca pode ter certeza, a não ser que você realmente tente fazer mais uma repetição e você não consiga realizar essa repetição, e aí sim você interrompe a série de forma involuntária, porque você tentou fazer e realmente não conseguiu atender aquela demanda fisiológica. Outro autor, que é o Willardson, ele define a falha muscular como um ponto em uma série no treinamento resistido em que os músculos não conseguem mais produzir força o suficiente para controlar uma dada carga. E o que ele chama de controlar aqui a gente pode entender como realizar aquela contração com a técnica adequada, com a duração adequada, assim como o Stille comentou na frase que eu trouxe para vocês anteriormente. Então a falha muscular, segundo o Willardson, ela ocorre durante a fase concêntrica de uma repetição, então ele está trazendo falha muscular e falha concêntrica como sinônimos, e, portanto, você descrever um músculo como completamente fadigado no ponto da falha concêntrica é incorreto, pois o músculo não está completamente fadigado. Vou mostrar um esqueminha logo mais à frente para vocês, para a gente ilustrar isso aqui, mas guardem essa informação de que o músculo, quando chega na falha concêntrica, ele não está completamente fadigado. Por fim, mais um autor aqui para trazer um conceito associado à falha concêntrica é o Paulo Gentil, que ele diz o seguinte: usar repetições máximas é diferente de uma mera suposição de que você não conseguirá realizar a próxima repetição, o que significa verificar de forma objetiva a impossibilidade de continuar o exercício. Então, é o que eu comentei com vocês logo há pouco. Não é só você achar que você não vai conseguir realizar a próxima repetição. É você verificar de forma objetiva, e objetivas são o quê? Os critérios que a gente tem para identificar o que é uma falha concêntrica, para verificar de fato que você não consegue continuar aquela série daquele exercício. Continuando, em muitos casos, pede para o executante realizar uma nova tentativa, mesmo após a falha aparente. O que seria a falha aparente? A pessoa interrompeu a série, mas não foi durante a fase concêntrica do exercício. A pessoa terminou a fase concêntrica, terminou a fase excêntrica e supôs que não conseguiria realizar uma nova repetição. Então, o que é muito comum? A gente pede para que o praticante realize uma nova repetição para ter certeza de que a gente chegou nesse objetivo. Então, um dos critérios objetivos que a gente tem para caracterizar a falha é uma insistência isométrica de alguns segundos. E isso é muito fácil da gente identificar na prática, que é o quê? A pessoa está fazendo um exercício de supino, fez uma repetição, fez uma excêntrica. Vai tentar a próxima, ela tenta fazer a fase concêntrica, ela fica em isometria, ou seja, as articulações aqui não vão movimentar, porque o músculo não está sendo capaz de superar aquela demanda, de produzir força suficiente para superar aquela demanda. Então, essa insistência isométrica acontece por 2 a 3 segundos e depois a barra começa a descer, começa a voltar para a fase excêntrica, porque não foi possível completar a fase concêntrica de fato. Então, sobre os diferentes tipos de falha, a gente tem diversos conceitos na literatura de falha. A gente tem falha momentânea, falha volitiva, falha concêntrica, isométrica e excêntrica. E muitas vezes esses conceitos são relacionados, são ditos como sinônimos, são confundidos, mas só para exemplificar para vocês o que significa cada um desses conceitos, a falha momentânea, o que ela significa dizer que a falha é momentânea? É que ela não impede o indivíduo de realizar outra repetição após um intervalo de recuperação. Então, por exemplo, cheguei à falha lá na minha 8ª repetição. Então, fiz 7 repetições, na 8ª eu falhei.
Se eu descansar mais 10 segundos, que seria próximo de uma técnica de rest pause, por exemplo, é possível e provável, na verdade, que eu consiga fazer mais pelo menos uma repetição. Então, eu cheguei até a falha, mas se eu der um intervalo de recuperação, mesmo que curto, é esperado que eu consiga realizar uma nova repetição. Ou, se eu mudar o padrão motor, ou seja, se eu roubar, então mudar a técnica do exercício, ou se eu diminuir o peso, e aí a gente entra no método de drop set, e quando você muda a técnica do exercício, você tem os métodos de roubada, ou você pode pedir ajuda de uma pessoa, de um colega que esteja com você para te ajudar a fazer a fase concêntrica, e você fazer sozinho a fase excêntrica. Então aí a gente já entende é aquilo que a gente comentou sobre a pessoa supor que ela não consegue fazer mais uma repetição. Então, ela interrompe a série porque ela pensa que não vai conseguir realizar a próxima, então a pessoa voluntariamente interrompe a série. Ela não tem certeza, às vezes ela até tem certeza, mas isso não é verdade, é isso que a gente vai ver, que ela vai falhar na próxima repetição, mas ela voluntariamente interrompe a série ali mesmo. Concêntrica, o que a gente chama de falha concêntrica, é a pessoa ser incapaz de realizar a fase concêntrica do exercício. Isométrica, a pessoa ser incapaz de realizar a fase isométrica do exercício. E excêntrica, a pessoa ser incapaz de realizar a fase excêntrica do exercício. Então, para a gente entender melhor esses conceitos, eu elaborei um esqueminha aqui, para a gente ter uma abordagem um pouco mais prática. Então, vamos lá. Vamos supor que esse aqui é o aluno de vocês. Vamos chamar ele aqui aleatoriamente de Rafael. Rafael, que já está treinando aí há uns 8 anos, já está forte, conseguindo fazer rosca direta com 5 kg de cada lado. Ele vai fazer esse exercício e a gente quer verificar se ele chegou a uma falha concêntrica, isométrica ou excêntrica. Vamos entender um pouquinho, de forma bem simplificada mesmo, aqueles conceitos de biomecânica que a gente trabalha, que às vezes eu sei que vocês acabam assustando quando vê número, quando vê conta, mas é muito mais simples do que parece, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, só retomando, a fórmula de força, segundo a lei de Newton, de que força é massa vezes aceleração. Aqui a gente tem uma força que seria a massa do halter, de 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é por volta de 9,81, mas eu vou arredondar aqui para 10 metros por segundo ao quadrado para ficar mais fácil da gente entender. Então a força que esse halter vai impor para baixo, verticalmente para baixo, que é a força da gravidade, vai ser de 50 newtons, certo? Vamos lá. Agora, torque. O que é torque? É quando você vai gerar uma força não em um corpo que a gente considera como se fosse um ponto, mas é um corpo material em que você tem um centro de gravidade e você pode rodar esse corpo. Então, o que seria, por exemplo, o seu antebraço? O seu antebraço está aqui e se você aplicar força aqui, não vai o seu antebraço descolar do seu braço e cair para baixo. Se você aplicar força aqui, vai rodar sobre um eixo, certo? Então, torque é a força que você aplica vezes a distância desse braço de alavanca até o eixo de aplicação da força. Isso a gente tem alguns exemplos bem práticos para entender o que é torque. Quando a gente vê, por exemplo, aquelas chaves de você trocar pneu, por que ela tem um certo comprimento assim, e algumas tem até dos dois lados, você consegue girar com as duas mãos. Porque quanto maior aquele comprimento, mais você consegue gerar um torque maior aplicando menos força. Porque a distância é maior, então a força precisa ser menor, certo? Só retomando alguns conceitos básicos. Então, a distância que a gente tem aqui, que seria mais ou menos o tamanho do seu antebraço, vamos dizer que é de 35 centímetros, que vai ser 0,35 metros. Então, a força aplicada seria de 50 newtons e a distância de 0,35 metros. E o torque que vai ser imposto ali para estender o seu cotovelo vai ser de 17,5 newton vezes metro, certo? Eu sei que até aqui pode parecer confuso, mas já vai ficar mais fácil aqui para vocês. Situação 1. A força que você vai fazer com os seus flexores de cotovelo vai ser maior do que a demanda daquele peso. Então, o peso está gerando um torque de 17,5 newton vezes metro para baixo e os seus flexores de cotovelo, seu bíceps principalmente, outros dois músculos, vão realizar uma força de flexão do cotovelo para cima de 20, um torque, na verdade, de 20 newton vezes metro. O que vai acontecer? Se esse torque para cima é maior do que esse torque para baixo, vai acontecer uma aceleração positiva e o peso vai subir. Então, vai acontecer a fase concêntrica do exercício. Então, a força que você impôs foi maior do que a força do peso para baixo e você conseguiu levantar aquele peso, o que gerou a fase concêntrica do exercício. Supondo que você não consiga gerar
essa mesma força e que você só consegue gerar a mesma força que o peso está gerando sobre o seu antebraço. Então, o peso está fazendo um torque de 17,5 para baixo e você vai conseguir, o máximo que você vai conseguir vai ser um torque igual, de 17,5 Newton vezes metro para cima. A aceleração aqui vai ser igual a zero. Então, esse halter, ou ele subiria em movimento uniforme, sem acelerar, mas aqui o que acontece no exercício é que ele vai ficar parado, vai ficar estático, porque a força para cima é igual a força para baixo, então você vai ficar naquela fase isométrica do exercício, porque a força para cima é igual a força para baixo, então o peso vai ficar ali e você não consegue realizar a fase concêntrica e fica naquela isometria, certo? Guardem esses números da fase da aplicação de força aqui, que a gente vai conversar sobre eles daqui 2 slides. Agora, outra situação que seria a força ser menor do que a demanda é quando a gente vai ter aqui o torque sendo aplicado de 17,5 para baixo e a força que você produz é de 15 Newton vezes metro para cima, e aí o que você vai ter? Que a aceleração resultante vai ser para baixo. Então o que acontece? A fase excêntrica do exercício, porque a força para baixo foi maior do que a força que você conseguiu realizar para cima. E agora, resumindo isso aqui tudo, por que eu trouxe esses exemplos para vocês? No slide que eu falei para vocês da fase concêntrica, o torque gerado foi de 20 Newton vezes metro. Na isométrica, o torque gerado foi de 17,5. E na excêntrica, foi de 15 Newton vezes metro. Vocês perceberam que foi diminuindo esse torque? Se você olha os valores aí, eles foram diminuindo. O que isso significa? Significa que você tem uma capacidade de produzir força durante a série e que conforme você fadiga, essa capacidade vai diminuindo. Então você começa a série conseguindo realizar toda a repetição e aí vamos dizer que você chegou na falha concêntrica. Quando você chegou na falha concêntrica, significa que você não consegue mais produzir aqueles 20 newtons vezes metro de aplicação de torque. Mas você consegue produzir 18. Se você conseguir produzir 18, você já consegue... 18 não, vamos falar 17,5 para ficar o número exato. Você já consegue manter aquele peso parado. Você não consegue subir, mas você consegue manter aquele peso parado ali sem deixar ele descer. Você consegue resistir, certo? Agora, vamos dizer que você não consegue mais produzir aqueles 17,5 Newton vezes metro de torque, mas você consegue produzir 15. Então, o que vai acontecer? Você não consegue nem segurar aquele peso parado, mas você consegue frear essa descida desse peso, frear o movimento para que ele consiga descer mais devagar, que é o que a gente chama de fase excêntrica. Então lembra do que o Willardson falou naquele slide agorinha, que quando o músculo chega na fase concêntrica, ele não está completamente fadigado. E é exatamente isso aqui. Quando você chegou na falha concêntrica, você ainda consegue fazer isometria, então não realizar a fase concêntrica, mas resistir àquele peso de forma isométrica, e você consegue também fazer a fase excêntrica, que é você frear a descida. Quando você já não consegue nem mais segurar a isometria, você consegue frear a descida fazendo a fase excêntrica. Então você, em ordem, fisiologicamente falando, você primeiro chegaria numa falha concêntrica, não consegue mais realizar a falha concêntrica, a sua capacidade de produção de força diminui, você consegue manter o peso em isometria e, se diminuir a sua capacidade de produção de força mais ainda, você consegue apenas resistir à descida do peso fazendo a fase excêntrica. E se diminuir mais ainda a sua capacidade de produção de força, o que a gente chamaria, entre aspas, de uma falha excêntrica, apesar de a gente não trabalhar com esse termo aqui, seria você nem conseguir segurar a descida do peso. Ele só cai de uma vez porque o seu músculo está tão fadigado que você nem consegue descer mais aquele peso. Isso justifica a aplicação de alguns métodos, como o método excêntrico no treinamento de força, que é você não conseguir realizar a fase concêntrica, mas a excêntrica você consegue realizar. E é interessante a gente relembrar essa questão biomecânica para entender o que é a questão dos métodos de treinamento de força. Então vamos lá, respondendo a próxima pergunta. A falha, ela é importante? Algumas revisões recentes têm concluído que treinar até a falha momentânea pode gerar melhores adaptações, primeiro, de força muscular, segundo, de hipertrofia, terceiro, de aptidão cardiorrespiratória. Então tem alguns estudos que mostram que você treinar até a falha momentânea, comparado a não treinar até a falha, pode gerar melhores adaptações nesses desfechos aqui, que são força, hipertrofia e aptidão cardiorrespiratória. Alguns autores defendem até que você treinar até a falha é a forma mais apropriada que você tem de controlar a aplicação de um estímulo de treinamento de força.
Porque se você não treina até a falha, é mais complicado de você quantificar as séries semanais que você fez. Porque, por exemplo, a gente tem alguns dados na literatura de quantas séries semanais você precisa, sendo iniciante, intermediário, avançado, se todas essas séries forem até a falha momentânea ou próximas da falha. Agora, se você não for até a falha, aí já fica um pouco mais complexo de controlar volume de treino, porque aí a gente não sabe se você estava a 2 repetições de falhar, ou se você estava a 8 repetições de falhar, ou se você estava a 15 repetições de falhar. E aí, se você estava a 15 repetições de falhar, a intensidade está muito subestimada. E provavelmente você teria que colocar muito volume de treino para conseguir gerar algum tipo de adaptação. Agora aqui trazendo uma escala adaptada de um autor chamado Zordos, de 2016, ele traz o que seria uma escala de percepção de esforço adaptada para o treinamento resistido, que trabalha com repetições de reserva. Talvez você já tenha ouvido esse termo em algum lugar na área de educação física, que seria basicamente, quando você interrompe a série, quantas repetições você ainda consegue fazer até você chegar até a falha. Então, você interrompeu a série voluntariamente, foi uma falha volitiva, e aí alguém te pergunta, quantas repetições você ainda conseguiria fazer até chegar na falha concêntrica? Quantas repetições você acha que você conseguiria fazer? E aí a pessoa faz uma suposição, faz uma predição, e o que a gente vai ver hoje é justamente se essa predição ela é precisa ou não, e se isso depende do nível de treinamento. Então, essa escala dos Zordos, ela inclusive relaciona, faz uma escala de percepção de esforço, que vai de 1 até 10 aqui, em relação às repetições de reserva. Então, por exemplo, se a pessoa tem de 1 a 2 repetições de reserva, ela estaria numa escala de percepção de esforço de 8,5, numa escala de 1 a 10. E isso aqui é uma das formas que a gente tem de controlar a intensidade no treinamento resistido. E hoje a gente vai ver justamente se é interessante utilizar ou não, certo? Então, feita essa introdução, vamos entender sobre a metodologia do artigo que a gente vai conversar, que foi a seguinte: eles trabalharam com 141 participantes, foram 72 homens com, em média, 29 anos de idade, e 69 mulheres com, em média, 28 anos de idade. Então, a idade dos dois grupos foi similar. Eles fizeram apenas uma sessão de treinamento resistido, com uma avaliação da precisão que eles tinham ao predizer o número de repetições que eles conseguiriam fazer até a falha momentânea. E depois eles faziam uma série real até a falha para verificar esse real número de repetições. O nível de treinamento dessas pessoas foi classificado da seguinte forma, apenas com base no tempo que eles treinavam. Nível de treinamento, aprendiz seria menos do que 1 mês e meio de treino, tinham 15 indivíduos nesse grupo. Iniciante seria de 1 mês e meio a 6 meses de experiência em treinamento. Experiente seria de 6 a 12 meses de experiência com treinamento, tinham 21 indivíduos nesses dois grupos. Avançado e expert seria, respectivamente, 12 a 36 meses, 1 a 3 anos de treinamento, e mais do que 3 anos, no caso do expert, e tinham 42 pessoas em cada um desses grupos também. Então, fizeram essa divisão de acordo com o nível de treinamento e fizeram uma série de cada exercício até a falha momentânea concêntrica, que o Steele considera, retomando o que seria a falha especificamente concêntrica, que é o encerramento da série no qual o indivíduo chega no ponto em que, apesar de tentar, não consegue completar a fase concêntrica da repetição sem violar a técnica do exercício. Isso a gente já esclareceu aqui na introdução. Quais exercícios eles utilizaram? Eles utilizaram uma remada baixa sentado, eles utilizaram uma flexão de cotovelo ou rosca direta, um supino horizontal na máquina, um abdominal sit-up, um pull-down e um leg press. Foram esses exercícios que eles utilizaram e em todos os exercícios fizeram essa mesma metodologia. Perguntavam para o praticante quantas repetições ele conseguiria fazer até a falha com um determinado peso e depois colocava o praticante para fazer a repetição até a falha com uma pessoa supervisionando, para a pessoa chegar realmente na falha com aqueles critérios objetivos e verificava se ele estava perto de acertar aquele número ou se ele estava mais distante. Os participantes selecionaram algumas das variáveis do treino resistido, que a gente introduziu sobre elas lá no começo. Quais variáveis eles selecionaram? Intervalo entre os exercícios, então fazia uma série de exercício, eles podiam selecionar o intervalo que eles achavam necessário de um exercício para o outro. Ordem dos exercícios, então mais uma variável de treinamento que eles também selecionaram, foi de acordo com a preferência dos participantes. A cadência, que seria quanto tempo você demora para fazer a fase concêntrica, a fase excêntrica, e se tem pausa entre essas duas fases.
e o peso que eles iam fazer. Isso aqui não foi selecionado, tipo, escolhe o peso que você quiser. Eles perguntavam o seguinte, você vai fazer o supino reto, que é o exercício que está aí na imagem, fulano, com quantos quilos você normalmente faz o supino reto nos seus treinos? E aí ele dava um valor aproximado ali, colocava esse peso para que ele tivesse o treinamento conforme ele costumava treinar com essas variáveis, para que fosse mais favorável, digamos assim, a ele predizer quantas repetições ele conseguiria fazer, porque já estava com um treino estruturado de forma que ele costumava treinar. Então ele falou, geralmente o supino reto é meu terceiro exercício do treino, eu dou 3 minutos de intervalo entre cada exercício, eu faço uma cadência de 2-0, 2-0 no supino reto, com 25 kg de cada lado. Aí selecionava todas essas variáveis conforme a preferência do voluntário, do praticante, e então ele poderia prever, ou tentar prever, quantas repetições ele faria até a falha. O objetivo dos participantes com treinamento foi apresentado nessa tabela aqui combinado, então considerando todos os 141 participantes, e depois aqui conforme o nível de experiência com treinamento. A gente vê que o principal aqui, que mais destaca, é a hipertrofia muscular. A gente tem alguns outros objetivos aqui, como definição muscular, ganho de força, perda de peso, mas o que mais se destacou aqui, que foi mais frequente, foi a hipertrofia muscular. Então, 75% de todos os participantes tinham o objetivo de gerar hipertrofia muscular. Vou só voltar aqui e permitir a participação de mais alguns que entraram. Vamos lá. Então, hipertrofia muscular é o principal objetivo desses participantes. Agora sim, falando sobre os resultados, qual foi a precisão desses praticantes ao prever quantas repetições eles fariam até a falha? A gente tem em cada coluna aqui, separado pelo nível de treinamento. A gente tem o combinado, que seria todas as pessoas juntas, a média de todos eles. E a gente tem em cada linha aqui a previsão que eles fizeram e o que eles realmente fizeram de repetições em cada exercício. Então, primeiro, no chest press, que seria aquele supino horizontal. No geral, na média, juntando todos os níveis de treinamento, a previsão é que eles fariam, em média, 12 repetições e eles conseguiram fazer 14. Então, fizeram 2 repetições a mais do que eles previam. Agora, lá naquele primeiro nível, que é o aprendiz, que é uma pessoa que tem menos do que 1 mês e meio de experiência com treinamento. Então, uma pessoa realmente bem iniciante, ainda está aprendendo os exercícios. Ela estimava que ela conseguiria fazer em torno de 15 repetições com aquele determinado peso, e ela fazia, na verdade, 20. Então, já era um erro um pouco mais relevante aqui, de 5 repetições. Então, ela falava que conseguiria fazer 15 até a falha e fazia, na verdade, 20. Quando a gente vai para o iniciante, que tem lá mais de 1 mês e meio e menos de 6 meses de experiência com treinamento, ele falava que fazia em média 14, fazia 18. O experiente, que seria ali de 6 meses a 1 ano, ele dizia que faria perto de 14 repetições e fazia 15, então 1 a 2 repetições ali de erro. O avançado falava que fazia 11 até a falha, fez na verdade 12, também por volta de 1 repetição. E o expert, que seria a pessoa que tem mais de 3 anos de experiência com treinamento, ela diria que faria 10 repetições até a falha e fez próximo de 10. O erro médio padrão aqui foi menos do que 1 repetição, então eles chegavam bem próximo ali de dizer de forma precisa. Na flexão de cotovelo, a gente vê aqui um erro em média geral aqui de todos os grupos, de 1 repetição, aqui 3 repetições, aqui 3 também, e aí vai diminuindo, 1 repetição, e aqui menos do que 1 repetição de erro, em média, dos praticantes. Quando a gente vai para o leg press, a gente tem algo interessante, que em geral esse erro costuma ser maior. No combinado, eles diriam que fariam em média 12 repetições, fariam 16, um erro de 4 repetições. Nos aprendizes, que é o primeiro nível de treinamento lá, menos do que 1 mês e meio, eles diriam que fariam 15 repetições até a falha e fizeram 23, então erraram por 8 repetições. Então pensa, o seu aluno lá, vamos dizer que é um aluno de consultoria online, você não está perto dele para verificar se ele está treinando até a falha. E aí você pede para ele fazer um exercício em que supostamente ele vai fazer o leg press com 23 repetições máximas. Então você quer que ele falhe em 23 repetições. E aí ele coloca um peso lá e, na verdade, esse peso seria o peso que ele acha que faz 15. Então a previsão que ele tem é muito
imprecisa, na verdade, da pessoa que está começando a treinar. Aqui a gente vê algo parecido. O iniciante, que tem mais de 1 mês e meio de experiência em treinamento, ele diria que faria em torno de 14, 15 repetições até a falha, fez 22. Então também foi um erro muito grande, muito distante, né? 8 repetições de diferença. O experiente já vai diminuindo esse erro. Então aqui em torno de 5 repetições, aqui 3 e aqui 2. Então a gente vai vendo que esse erro ele diminui conforme o praticante é mais experiente no treinamento. Vamos para o pull down, exercício de pull down. Aqui também erros de 5 repetições, 2, 1, aqui menos do que 1. Então esse valor a gente percebe que vai diminuindo. Mesma coisa aqui na remada sentado, a gente tem nos aprendizes aqui 4 repetições de erro, 4 repetições, 3, 1 e menos do que 1. E aí no abdominal também, mesma coisa. A gente percebe que essa diferença entre a previsão e o que eles realmente fizeram vai diminuindo bastante. E, para ilustrar o que eu acabei de comentar com vocês, a gente tem um gráfico no qual o eixo vertical aqui seria o erro padrão da medida e o eixo horizontal seria o nível de treinamento conforme classificado por esse estudo. E cada uma dessas linhas coloridas aqui representa um exercício. O que você percebe em todos os exercícios aqui praticamente? Que existe uma linha de tendência de que esse erro vai diminuindo conforme o nível de treinamento. Então percebe que nos que tem menos nível de treinamento, que estão aqui no que o estudo chamou de orientation, mas a gente pode traduzir como aprendiz, que seria aquela pessoa que ainda está aprendendo os movimentos ali do treino de força, eles erram em torno de 4, 5, às vezes 6 repetições do quanto eles fariam até a falha e quanto eles realmente fazem. E os experts aqui, que tem mais de 3 anos de experiência, erram 2, 3 no máximo, e às vezes até menos que isso, como a gente viu lá na tabela. E isso segue um padrão para quase todos os exercícios. Conforme aumenta o nível de treino, menos eles erram nessa previsão. Então, na média, os participantes subestimaram a quantidade de repetições que conseguiram fazer até a falha momentânea. Vocês viram que lá na tabela que eu mostrei para vocês, nenhum deles disse, por exemplo, eu consigo fazer 25 repetições até a falha, e aí ele conseguia fazer só 20. Então, ele não previa jogando para mais, ele sempre subestimava quantas repetições ele conseguiria fazer. Então, ele dizia um número, só que ele conseguia, na verdade, fazer mais do que aquilo. Então, ele subestimava essa quantidade de repetições. Houve uma tendência de melhorar a precisão conforme a maior experiência em treinamento resistido. Então, quanto mais tempo você tem de treinamento, menos você erra nessa previsão. Foi antecipado que os participantes não conseguiriam prever com precisão a quantidade de repetições até a falha, apesar de estarem habituados com os exercícios e com peso levantado. O que a gente comentou lá? Que eles selecionaram o peso que eles iriam fazer. E uma informação importante também é que todos os praticantes, eles tinham que estar habituados a fazerem aqueles 5 exercícios que foram selecionados. Então, os praticantes que não faziam, nunca tinham feito aqueles exercícios, eles nem foram recrutados para o estudo, para não ter nenhum efeito do praticante ainda desconhecer a experiência dele naquele exercício. Então, foram exercícios que eles estavam habituados e até o peso eles que escolheram. E mesmo assim, eles não conseguiam, em geral, prever quantas repetições eles fariam até a falha. Também havia a hipótese de que essa precisão aumentaria com a experiência, e essa hipótese foi confirmada, de que houve aquela linha de tendência, que quanto mais experiente, menos você tende a errar naquela previsão. Então, a diferença diminui entre a sua previsão e o que você realmente faz de repetições até a falha. E alguns estudos que utilizaram escalas de percepção de esforço tradicionais, o que seria tradicionais? Diferente daquela que eu mostrei dos Ordos, por exemplo, que trabalham com repetições de reserva, aqui tradicionais mesmo seria a escala de Borg, por exemplo, a de Borg adaptada por Foster, a gente tem a escala de Omni também, no treinamento resistido. Em estudos com essas escalas tradicionais, as maiores percepções de esforço foram referidas conforme menor fosse o peso para exercício de membros inferiores, e aí você pensa, mas que estranho, quando você está treinando perna, então quanto menor o peso, mais você percebe que você está fazendo esforço. Sim, isso acontece porque, caso você nunca tenha tentado, tente você depois ir para a cadeira extensora e fazer 35 repetições máximas para você ver o quanto é desconfortável. Então a gente já vai esclarecer sobre essa diferença entre o que é percepção de esforço e percepção de desconforto, e que normalmente as pessoas confundem. Mas, em geral, as pessoas tendem a referir uma maior percepção de esforço
quando você treina com menos peso e mais repetições para exercício de membros inferiores. O tempo de duração da série, então, mesma coisa. Quando você treina com menos tempo, com menos peso, o tempo de duração da série, o tempo sob tensão, pode aumentar. Então, você coloca menos peso e faz uma série de 30 repetições, você consegue fazer uma série que durou mais tempo, e em séries mais longas, normalmente os praticantes do treino de força, eles reportam uma percepção de esforço também maior. Eles percebem estar fazendo mais esforço. E com aumento de volume também. Então, uma pessoa que fez 3 séries para quadríceps no treino, ela vai ter uma percepção de esforço diferente do que se essa mesma pessoa fizer 12 séries para quadríceps naquele mesmo treino. Quando chegar no final das 12 séries, a percepção de esforço dessa pessoa já vai estar mais alta. Então, esse estudo determinou algumas das variáveis conforme os voluntários normalmente treinavam, sem supervisão. Então, isso aqui é importante. O que a gente comentou de que eles selecionaram peso, ordem dos exercícios, intervalo entre os exercícios, e a cadência, essas variáveis que eles selecionaram, esses voluntários, foi conforme eles normalmente treinavam, mas eles treinavam sem supervisão. Então isso já pode ser uma coisa que faz sentido a gente pensar por que eles subestimavam quantas repetições eles fariam até a falha. Porque, na verdade, quando eles estavam treinando, eles não estavam treinando até a falha porque eles não estavam supervisionados. E isso é muito comum, de que os participantes que não treinam com um professor acompanhando, supervisionando ali, é muito difícil que eles cheguem até a falha, a menos que eles sejam altamente motivados. Então, o estudo mostrou que esses praticantes não conseguem prever com precisão esse número de repetições até a falha, e que, sem supervisão, os praticantes não atingem a falha momentânea, mesmo que pensem que atingem. Então, às vezes, a pessoa acha que chegou até a falha, mas ela não chegou, porque ela está treinando sem supervisão, e ela não está estabelecendo aqueles critérios objetivos que a gente conversou para afirmar que chegou até a falha momentânea. Então, ali ela tem uma percepção de desconforto, o exercício está doendo, está queimando, está desconfortável, e ela para a série. Não porque ela chegou até a falha, mas porque estava desconfortável. Pessoas treinando sozinhas podem ter dificuldade de treinar até a falha, acabei de comentar isso com vocês, a menos que sejam altamente motivadas. Então, pessoas que já treinam há muito tempo, gostam de fazer o treinamento de força e que têm uma motivação intrínseca muito alta, elas conseguem mais facilmente chegar até a falha sozinhas do que pessoas que, por exemplo, a pessoa nunca treinou musculação na vida, vai chegar na academia hoje, essa pessoa não vai chegar até a falha. O desconforto vai ser tão ruim para ela, na percepção dela, de que ela vai achar que chegou na falha muito antes do que ela realmente chegou. E a força e a composição corporal mudam um pouco em praticantes não supervisionados comparados a praticantes supervisionados, conforme esses estudos que estão aí embaixo para vocês. Esses estudos eles mostram que se você estiver treinando com supervisão, você tem melhores ganhos de força e mudança de composição corporal, como hipertrofia e emagrecimento, comparado a praticantes que treinam sem supervisão. E isso é uma coisa que é muito importante para a nossa área, e principalmente vocês que são personal trainers, trabalham com musculação e têm alunos na musculação, que isso justifica totalmente a sua presença ali. Além do planejamento, da avaliação, de tudo que é competência do profissional de educação física, esse aqui é um dado muito objetivo para você mostrar para o seu aluno, de que a força, ele vai ganhar mais força e ele vai mudar mais a composição corporal dele, emagrecer e hipertrofiar, se ele tiver com a sua supervisão comparado a se ele treinar sozinho. Percebe? Como isso justifica a nossa atuação? Então, esse estudo ele propõe uma reflexão acerca da validade dessas escalas de repetições de reserva. Duas que a gente pode citar são a de Zourdos, que eu mostrei agorinha, e a de Hackett, que é essa que aparece aí do lado, em que você tem uma escala inversa, digamos assim, entre o que seria a sua percepção de esforço e quantas repetições você tem em reserva. Esses números eles ficaram perfeitamente alinhados, assim, mas isso aqui já provavelmente não é a melhor opção que a gente tem de controlar a intensidade no treinamento, porque se você tem 10 repetições de reserva, você não pode afirmar que a sua percepção de esforço é zero, que você está de repouso, porque você está fazendo uma série ali. Da mesma forma que às vezes você tem uma repetição de reserva, mas a sua percepção de esforço pode ser 10, pode ser 8, não necessariamente vai ser 9. Então, enfim, essa relação entre percepção de esforço e repetições em reserva, ela não é tão precisa quanto aponta essa tabela adaptada de Hackett 2012. Para iniciantes, não parece ser uma preocupação na prática de você não prever com precisão essa quantidade de repetições até a falha, porque você consegue chegar próximo da falha momentânea por fadiga acumulada. O que significa isso?
que às vezes a gente, do iniciante para o intermediário para o avançado, não necessariamente o volume de treino vai sempre aumentando para o infinito e além. Por vezes, por mais que pareça contraditório, o iniciante precisa de mais volume que o intermediário, ou o intermediário precisa de mais volume que o avançado. Porque quando eles são menos experientes, eles têm menos a capacidade de chegar próxima da falha concêntrica e de fazer um exercício com uma intensidade muito alta, e por isso acaba compensando no volume. Então, tem estudos já que mostram que fazer 3 séries é melhor do que fazer uma para iniciantes, quando a gente fala de hipertrofia e ganho de força, e principalmente porque a série que eles estão fazendo ali está com intensidade subestimada, não está conseguindo chegar até a falha. Então, você vai acumulando fadiga ao longo das séries. Então, em vez de fazer uma série até a falha, faz uma série submáxima, a segunda série está submáxima, mas está mais próximo da falha, a terceira série já está submáxima também, mas está mais próximo ainda da falha. Então, a intensidade, a sua percepção de esforço vai aumentando ali, de forma cumulativa. As escalas de repetições de reserva, se forem utilizadas, elas podem funcionar melhor em indivíduos experientes, e percebam que eu coloquei experientes como diferente de nível de treino, porque esse estudo ele colocou como sinônimo quanto tempo você tem de experiência e qual o seu nível de treino. Então, por exemplo, ele chamou de avançados pessoas que têm mais de um ano de treinamento de força. Avançados. E quantas pessoas vocês não conhecem que estão há mais de um ano na academia e podem ser consideradas avançadas? Qual a força de membros inferiores que essa pessoa tem? Quantos por cento do próprio peso corporal essa pessoa pega no agachamento, no supino? Será se a técnica dessa pessoa está interessante? Essa pessoa realmente pode ser considerada avançada? Então já é uma coisa que a gente pode refletir, que não necessariamente o nível de treino vai ser proporcional à experiência com o treino. Porque tem pessoas que estão aí há 4 anos na academia e ainda não tem níveis de força condizentes com uma pessoa avançada. E aí tem diversos artigos na literatura que classificam o nível de treino, ou conforme a técnica, ou conforme o tempo de treino, ou conforme os níveis de força. Então tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração para enquadrar uma pessoa como iniciante, intermediária ou avançada. As escalas de repetições de reserva podem funcionar melhor em treinos de maior volume nas últimas séries, então aquilo que eu comentei da fadiga ter um efeito cumulativo, principalmente iniciantes. Na primeira série do seu treino, do seu aluno iniciante, ele vai achar que ele faz 10 repetições com determinado peso, mas ele consegue fazer mais de 20, porque ele está no início do treino e ele subestima a intensidade, ele subestima a quantidade de repetições que ele consegue fazer até a falha, então ali a precisão vai diminuir bastante. Mas quando você vai acumulando fadiga e chegando mais próximo da sua falha momentânea, essas repetições, essas escalas de repetições de reserva podem funcionar com um pouco mais de precisão, segundo essa literatura. E com cargas mais pesadas. Por quê? Praticantes confundem esforço com desconforto. Vamos lá. Cargas mais pesadas aqui, entenda como peso, maior peso, tá? Não quis colocar peso pesado para não ficar um pleonasmo aí, mas cargas mais pesadas entendam como fazer exercício com mais peso. Essa carga mais pesada seria o seguinte: pensa que você vai fazer um exercício lá com mais de 90% de um RM e você vai fazer uma série de 5 repetições máximas. Às vezes você vai perguntar para o seu aluno quantas repetições ele consegue fazer até a falha com aquele peso e ele vai dizer que ele consegue fazer 4 e na verdade ele consegue fazer 5. Então, assim, ele errou por uma repetição. Não foi um erro muito grotesco. Agora, quando você coloca menos peso e a série começa fácil e depois vai ficando difícil, o que acontece? Ele acha que ele vai conseguir fazer 20 repetições até a falha, mas ele consegue fazer 25, 30, 35. Então, o erro pode ficar maior quando o peso desse exercício é menor. Por quê? Os praticantes confundem esforço com desconforto. Esforço seria aquela percepção de esforço que a gente falou lá no começo da apresentação. A percepção que você tem de trabalho que você está impondo ali. Então, quando você faz uma série pesada, você tem uma percepção de esforço alta, mas a percepção de desconforto normalmente é baixa. Quando você está fazendo uma série leve em intensidade, de percentual de um RM, então, por exemplo, coloca lá 50%, 60% de um RM para fazer 25 repetições, isso normalmente gera um desconforto muito grande, mas o esforço é pequeno, porque é pouco peso. Agora, por que o desconforto é grande? Aí a gente já entra na fisiologia.
ali você está fazendo uma série com maior estresse metabólico, está acumulando, por exemplo, mais íons H+, deixando o ambiente da sua fibra muscular mais ácido, e isso é identificado como dor. Isso gera um desconforto, isso gera dor. Então é aquela queimação que o aluno fala que sente. Ele está sentindo queimar, está sentindo doer ali, e por isso ele acha que o esforço é grande, mas na verdade é o desconforto que está grande naquele momento. E, concluindo, a falha momentânea é uma importante variável de controle no treinamento resistido. O treino até a falha, ele pode, o treino fazer até a falha ou não fazer até a falha, pode interferir em desfechos como força muscular, composição corporal e aptidão cardiorrespiratória. Em geral, os praticantes do treino de força, eles não conseguem prever com precisão o número de repetições até a falha momentânea. No entanto, essa precisão melhora com o tempo de experiência. Então, quanto mais tempo eles tiverem de experiência no treinamento, mais eles vão conseguir prever com precisão. Porém, lembre-se de que tempo de experiência é diferente de nível de treino. Então, às vezes, o seu aluno ele treina há 8 meses, mas ele está com um nível de treino legal, já ganhou força, já está com uma técnica boa, e aí possivelmente ele vai conseguir prever com mais precisão, já do que quando ele começou, quantas repetições ele consegue fazer até a falha. E aqui eu deixo as referências bibliográficas, caso vocês tenham curiosidade de pesquisar mais sobre esse tema. Deixo aqui também os meus contatos, podem, se tiver alguma dúvida, podem conversar comigo lá pelo Instagram, quiserem aprender um pouco mais sobre exercício físico, treinamento, podem acompanhar meu canal lá do YouTube. E agradeço demais a atenção de vocês aqui nessa apresentação. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, que eu vou ajudar, colaborar com vocês como eu puder. Obrigado. Professor, parabéns pela apresentação. Eu tenho algumas ponderações sobre o que foi falado em alguns momentos. Acho que algumas pessoas devem ter algumas dúvidas. Entretanto, nós temos apenas 6 minutos. Eu acredito que seja melhor criar outro link, enviar no grupo e nós entramos novamente. Pode ser? Pode sim. Beleza. Então, o Nathan vai enviar outro link no grupo. Pessoal, saem dessa reunião, entra na outra para nós darmos andamento, tá? Rapidão lá, já vão enviar e a gente já dá sequência. Beleza. Foram rápido. Foi igual o pit stop da Fórmula 1, esse pessoal aqui. Geralmente não é assim, não. O pessoal tá engajado. Ó, e veio todo mundo pra outra sala, isso aí. Samir, se eu não me engano, é um conhecido de longa data. Bom ver ele por aqui. Acredito que seja esse mesmo. Samir é lá da FEF, lá da minha faculdade. Se for É esse mesmo. Samir aí, parceiro meu aí. Sim, peguei disciplina com o Caio uma vez e o Rafael deu aula lá uma vez. É, Acho que tem uns exatamente. 3 anos. Sim, sim. Passa rápido. Passa rápido demais. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar ao professor Nathan? Agora é o momento, pessoal. Fiquem à vontade aí. Podem usar o microfone, podem usar o chat. Quem não quiser ligar o microfone. Alguma dúvida, questionamento sobre o que ele falou em algum momento? Um aspecto bem interessante, pessoal, dos resultados do Nathan relacionado ao estudo é a diferença entre o leg press e os demais exercícios, comparando os exercícios de membro superior. Se vocês observarem a tabela que ele mostrou anteriormente, somente os altamente experientes que não tiveram uma diferença tão grande, mas mesmo assim, em termos percentual, ela continua sendo maior. Ou seja,
as pessoas erravam mais no leg press comparado aos outros exercícios de membro superior. Por que que isso acontece? Qual é a diferença, por exemplo, do leg press, vamos supor, para uma flexão de cotovelo? Estão vendo que os experts, que são acima de 3 anos, se eu não me engano, de treinamento, mesmo assim eles têm um erro maior no leg press comparado à flexão de cotovelo, por exemplo. Como o leg press é um exercício para membro inferior, multiarticular, o volume muscular recrutado, ou seja, a quantidade de massa muscular recrutada para executar o movimento, ela é muito grande. Sim, teoricamente sim, Samir, exatamente isso. Como o volume é maior, a percepção de esforço ou desconforto, dependendo das características da sessão, e eu fiquei bastante feliz pelo raciocínio do Nathan, é exatamente o que ele falou, tá? Depende da característica da sessão de treinamento, ela acaba sendo muito maior. Então, traduzindo isso para vocês, é muito mais difícil para o seu aluno chegar até a falha no leg press, comparando, por exemplo, uma puxada, ou comparando, por exemplo, a um supino, ou uma flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. E agora vem um ponto muito importante que vocês ou tiveram a percepção, mas ninguém quis falar pela vergonha, enfim, ou não tiveram. Mas basicamente o estudo demonstra o seguinte: olha, seu aluno tem dificuldade para chegar até a falha em alguns exercícios, em outros nem tanto. Aparentemente o estudo demonstra isso indiretamente também. E o Nathan foi muito feliz quando ele falou assim: pessoal, quando não se chega até a falha, comparado à condição que se chega até a falha, você tem diferentes respostas fisiológicas. A magnitude de estresse fisiológico é diferente. Então, por exemplo, se o seu aluno não tolera o esforço e ou desconforto, a depender do nível de treinabilidade dele no leg press, mas ele tolera no supino, vocês acham que 3 séries no supino vai ser exatamente igual a 3 séries no leg? Não vai ser exatamente igual. Nesse sentido, vai ser totalmente diferente. Então, no leg press vai ficar aquém do que é no supino. Então, consegue entender quando vocês forem determinar qual é o número de séries que eu vou prescrever para o meu aluno para cada agrupamento muscular na semana? Consegue entender que esse número de séries tem que se considerar esse aspecto também? Porque se o seu aluno claramente não consegue treinar com intensidade igual para membro inferior comparado ao superior, vocês vão ter que fazer o quê? Existem várias possibilidades diferentes. Uma delas é alterar o número de séries. Então, se as séries no leg press, por exemplo, estão aquém do que deveria no supino ou na puxada, teoricamente você vai ter que aumentar algumas séries no leg press. Quando eu falo leg press, eu estou dando exemplo de um exercício para membro inferior. Foi o que a pesquisa buscou investigar. Mas pensem nisso no contexto como um todo. Não necessariamente o seu aluno vai ter que fazer exatamente o mesmo número de séries para membro superior e inferior. Vai depender das características dele. Vocês conseguem entender isso? Sim? Sim. Geralmente nós determinamos como, olha, nesse período de prescrição do treino do meu aluno são entre 20 e 22 séries para cada agrupamento muscular. Só que não necessariamente vai ser 22, entre 20 e 22 para membro superior movimentos de empurrar, membro superior movimentos de puxar e membro inferior. Não necessariamente vai ser esse mesmo número. E às vezes, eu vou dizer para vocês que na maioria das vezes, no contexto prático, como personal trainer, não vai ser, tá? Realmente não vai ser. E parte das justificativas para isso, o Nathan apresentou hoje para nós. Isso é um aspecto muito, muito interessante. E às vezes a maioria de vocês, até professores bem conhecidos, palestrantes, falam: nossa, tem que ser exatamente o mesmo número para agonista, antagonista, inclusive para ficar tudo, mas não necessariamente vai ser, tá? Em todas as situações. Aí entra naquela questão Uma outra questão de interessante. força, né? Razão isquiotibiais quadríceps, e não necessariamente o volume vai definir esse equilíbrio muscular, né? Exatamente. Não necessariamente. Exatamente. Um outro aspecto interessante que o Nathan falou foi sobre o número de séries para iniciantes, intermediários e avançados. O que nós temos hoje na literatura? Que os iniciantes, mesmo fazendo séries submáximas, eles obtêm o máximo, entre aspas, de possibilidade responsiva ao treinamento. Então tenho, por exemplo, aqui um slide que eu não vou apresentar para vocês, mas tem 11 estudos muito bem conduzidos, ensaios clínicos randomizados e controlados, comparando volumes mais baixos e mais altos para os iniciantes.
Geralmente os iniciantes vão atingir o teto entre 3, no mais otimista dos estudos, 6 séries por semana. Quando o Nathan fala 3 é melhor do que 1, realmente é. Esse estudo demonstrou sim. Só que quando você vai comparando, por exemplo, 3 com 5, com 6, vai chegando no máximo ali do teto de 6 séries. E eles chegam a comparar com volumes muito altos, pessoal, de mais de 20 séries. E não tem diferença. Então, o iniciante vai atingir o teto dele geralmente entre 3 a 6 séries por semana. Mesmo que essas séries sejam submáximas. Por quê? Porque eles são completamente destreinados. Já os intermediários, tem alguns estudos com a duração maior. O Radaeli tem 2 estudos bem legais, com 6 meses de duração. E demonstra que os intermediários vão ser necessárias algumas séries a mais adicionais. Principalmente mais naquele fator ali do tempo de 6 meses. Apesar de ser uma métrica que não é totalmente precisa, e o Nathan deixou isso bem claro, é utilizada na área, então está ok, visto as suas ressalvas, claro. Então, com 6 meses de treino, já se justificaria ter um pouco mais de séries na sessão de treinamento para o indivíduo intermediário. E os avançados vai depender muito dessas características que nós estudamos hoje. Por exemplo, se vocês considerarem que aqueles 2 últimos grupos podem ser considerados avançados pelo fator tempo, ainda tem uma variabilidade muito grande entre eles. E além disso, ainda tem que considerar o seguinte: e se eu tenho um aluno que treina comigo há 3 anos, mas ele falta 3 semanas, volta, depois ele para mais 2, ele viaja, enfim, com 3 anos de treino, será que realmente ele vai ser considerado treinado com as outras métricas, como por exemplo de força relativa, técnica, enfim? Provavelmente não. Um outro ponto interessantíssimo de vocês observarem é aquela dica que o Paulo deixa no livro dele, de 2014. Cara, para ter certeza, ele precisa ter uma isometria, seria um parâmetro de ter certeza. Isso é muito interessante para você testar o quanto o seu aluno treina em alta intensidade, membro inferior e superior. E claramente você vai ver essas discrepâncias, por exemplo, de um leg comparado a um supino ou com uma puxada. Isso vai te ajudar bastante a ter aquela tomada de decisão. Se os volumes têm que continuar igual ou se eles têm que ser diferentes nesse caso. Considerando este caso específico, tá? Musculação extremamente complexa, são várias variáveis, a gente está se limitando ao que foi falado hoje, na aula de hoje. Conseguem compreender esses aspectos, pessoal? Acho que sim, né? Ou ficam assustados, enfim. Quando o aluno, quando não tá respondendo, é 880, né? Ou entendeu tudo ou não entendeu nada. A Jéssica disse que sim, o Samir show de bola, sim. Pessoal, só complementando as considerações do Rafael aí, o que ele comentou sobre essa questão de volume e intensidade iniciantes, intermediários, avançados, é o que eu coloquei aqui para vocês, que embora a gente tenha variáveis diferentes, muitas variáveis diferentes no treinamento resistido, todas elas praticamente vão interferir no volume ou na intensidade do treinamento. E que um dos princípios do treinamento, junto com individualidade biológica, especificidade, adaptação, acomodação, que são vários princípios do treinamento, um dos princípios é interdependência, volume e intensidade. O que isso significa? Que normalmente quanto mais intensidade você coloca num treino, menos volume você consegue realizar e vice-versa. Se você quer colocar mais volume num treino, menos intensidade você vai conseguir realizar. Você não consegue, se você tentar aumentar um, você não vai conseguir aumentar tanto o outro por causa desse princípio de interdependência, que eles têm que estar nesse equilíbrio. Isso é fisiológico, isso a gente não controla. Então, o que ele comentou sobre os iniciantes, sobre séries máximas, submáximas, e sobre membros inferiores principalmente, é por isso que normalmente as pessoas se dão bem, digamos assim, em termos de resultados, com mais séries para membros inferiores, porque não conseguem treinar membros inferiores com a mesma intensidade, justamente pelo desconforto, porque é muito desconfortável e você fazer uma série de extensora, de leg press, de agachamento, principalmente com alto número de repetições até a falha concêntrica. É bem desconfortável. Então, por isso, as pessoas, por ter uma intensidade muito subestimada, se dão bem com mais séries. Então, você diminuiu aqui e compensa lá. Você diminuiu a intensidade, compensa no volume, e aí acaba gerando a adaptação que você procura. E na questão que ele comentou do número de séries, principalmente para iniciantes, que é ali um teto de mais ou menos 6 séries semanais, isso leva a gente a questionar muito, e agora não falando só do trabalho de personal trainer, mas falando em geral como é que é a prática de atividade física de um treinamento resistido da população em geral. A gente vê que está muito em alta hoje essas academias low cost, as não sei o que fit da vida, para não falar o nome de marca aí especificamente,
Mas eu, particularmente, nunca treinei numa academia dessa, mas direto eu tenho amigos, conhecidos que chegam pra mim: Natan, o que você acha do meu treino? Natan, não sei o que, comecei a treinar, ó, que legal e tal, vem empolgado assim. Aí eu tento falar a verdade sem desmotivar muito a pessoa, né? Que eu falo: olha, pega aquela nota fiscal, né, aquele pergaminho desse tamanho assim, a pessoa tá treinando um total de 2 semanas, e aí tem aquele treino, faz um treino só de quadríceps, entre aspas, né? Um treino focado em glúteo, um treino focado em posterior de coxa, treina 6 dias na semana, faz 5 séries de cada exercício, 8 exercícios, e você pensa: meu Deus do céu, que esse volume aqui, pelo amor de Deus, né? Tem fisiculturista que não trabalha com esse volume de 30, 40, 50 séries semanais, e a gente vê o povo passar isso para iniciante, quando eles são orientados nessas academias low cost. Então isso é preocupante. É preocupante a gente pensar nessa realidade, né? De como é que estão essas pessoas que não têm um personal trainer, como é que elas estão sendo orientadas. Exatamente. Tira a sua tela, por favor, Natan. Na hora. Vou compartilhar algo aqui bem legal para vocês. Ó, Consegue Rafael, visualizar? rapidão aqui, ó. A Mariane perguntou se a percepção de esforço em membros inferiores é maior por causa do tamanho do músculo, porque a puxada e o supino também são multiarticulares. A puxada e o supino, vou dar minha contribuição aí, se quiser pode falar também, Rafa, que Sim. a puxada e o supino também são multiarticulares, mas não só o tamanho dos músculos, mas quantidade de músculos também está relacionado. Então, vamos falar, por exemplo, membros inferiores, um agachamento. Quando você faz um agachamento, você não está fazendo exercício você não está recrutando o seu quadríceps. Está recrutando o seu quadríceps, os seus gastrocnêmios, seus posteriores de coxa em coativação, os seus eretores da espinha, os seus músculos abdominais. Então, assim, é muito músculo que você está recrutando naquele momento. E quando você está fazendo uma puxada ou um supino, você está sentado ou deitado. Isso já interfere muito em quantidade de músculos que você está recrutando e percepção de esforço. E no leg press, por exemplo, que é de membros inferiores, mas você está sentado, ainda assim, o quadríceps é um grupo muscular grande, o glúteo é o maior músculo do nosso corpo em termos de volume. Então, essa questão do tamanho dos músculos influencia, mas também no número de músculos, de grupos musculares envolvidos. Para vocês terem uma noção, pessoal, em métricas do que o Natan está falando, o quadríceps tem, em média, dependendo da forma como se analisa, em centímetros cúbicos, 2.300, 2.400. Se você somar o peitoral, o tríceps e o deltoide, não vai dar 1.000. Só para vocês terem uma ideia. Peitoral é menos de 300, perdão, é 272. O tríceps é 370 e o deltoide em torno de quase 400. Então, para vocês terem uma noção da diferença, o quadríceps é 2.300, 2.400, dependendo da forma como você analisa, em tamanhos de centímetros cúbicos, tá? Só o quadríceps, sem considerar o glúteo, que é ainda maior. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, são iniciantes, a maioria não são altamente motivados, o Samir está dizendo. Sim, sim. Aqui, para vocês terem noção, pessoal, são 11 estudos, ensaios clínicos randomizados, controlados, muito bem conduzidos. Estão comparando volumes de séries, olha, 2 versus 4, 3 versus 6, e até com volumes muito maiores, 8 versus, por exemplo, quase 28 séries. Sabe o que eles encontram? Não encontram nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Fazer 2, por exemplo, ou fazer 4 não teve diferença por esse estudo. 3 ou fazer mais de 6 não teve diferença. E até esses aqui, por exemplo, 6 comparado a fazer 18 séries não teve diferença. Demonstrando que realmente o número de séries tem que ser baixo, não há necessidade de se aumentar em indivíduos iniciantes. Até porque o indivíduo iniciante, o foco principal do treino deveria ser aprendizagem motora, deveria ser aprender a executar os exercícios. E quanto mais séries você tem para um determinado exercício, mais acúmulo de fadiga existe. O maior acúmulo de fadiga entre as séries, vocês acham que a aprendizagem motora vai ser maior ou menor? Vai ser menor. É mais fácil você aprender um exercício cansado ou descansado? Descansado, obviamente. Um outro ponto, só para finalizar a discussão da aula de hoje, desse estudo aqui, ó, do Souza. Aqui é só aquele estudo que eu estava citando para vocês do Radar, ele é esse. Ele compara 4 séries com 12 séries para o quadríceps. Enquanto os indivíduos são considerados iniciantes, não tem diferença, estão vendo, na hipertrofia. Com 20 semanas, que é aproximadamente 6 meses, onde eles teoricamente mudariam para intermediários, a diferença aparece.
Então, o número de séries maior para os intermediários realmente parece se justificar. E aqui eu vou até sair para andar mais rápido. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aí. Opa! Aí bagunçou tudo. Aqui, ó. Essa revisão do Souza, pessoal, ela é muito legal, que ela diz o seguinte. Olha, galera, todos os indivíduos apresentam um teto de capacidade responsiva. Então, há uma quantidade de estímulos durante uma sessão de treino que vai ser o máximo que aquela pessoa vai ser capaz, entre aspas, de responder fisiologicamente de forma positiva. Contudo, como as repetições máximas, ou próximo do máximo, ou com os diferentes tipos de falha, elas impõem um estresse maior fisiologicamente falando, é necessário um número menor de séries para atingir esse limite, quando se compara com séries submáximas. Então, estão vendo claramente que se o seu aluno, por exemplo, treina de forma submáxima no supino, comparado de forma máxima no leg ou vice-versa, olha a diferença, pessoal. Seria necessário muito mais séries em um determinado exercício que ele treina de forma submáxima para chegar a esse teto, comparado ao exercício que ele treina de forma máxima. Corroborando exatamente com o que eu falei e com o que o Nathan falou. Então, a partir da aula de hoje, eu sei que é uma aula breve, apenas de 1 hora, e não dá para a gente se aprofundar muito. Pensem sobre pelo menos essa perspectiva do número de séries que vocês prescrevem para os alunos, tá? Não fiquem pensando que tem que ser exatamente igual. Para membro superior, para inferior, agonista, antagonista. Depende de todas essas características que nós citamos para vocês. Acho que essa é a mensagem principal aqui da aula. Alguma dúvida a mais, pessoal, que vocês queiram perguntar? Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocar no chat. João Vitor, pode falar, João Vitor. À vontade. Opa, boa tarde. Boa tarde. Normalmente a gente vê muito uma utilização de uma quantidade de séries igual para musculatura ali de empurrar e de puxar, né? Geralmente o peito, tríceps e ombro, ou o costa e bíceps, e a gente vai ter uma musculatura assim muito maior em termos de volume, né, nas costas. Eu só queria saber assim, se tem algum norte para a gente fazer essa equalização, por exemplo, um número de séries para peito. Então, você faz 9 séries máximas por semana, que seria aquilo ali que vai precisar de uma semana para recuperar, já que você só treina uma vez, né? E alguns estudos mostram isso. Quando a gente fosse tratar de um treino de costas, por exemplo, esses 9 séries máximas se manteriam, a gente poderia aumentar um pouco, não sei, 1.2 vezes, 1.3 vezes as séries ali de empurrar. Tem alguma relação do tipo? Eu acho que... Pode responder, Nathan, para você ir treinando. Depois eu complemento. Eu acho que não dá pra gente dar um número exato, né? Mas dá pra gente fazer essa mesma analogia que a gente fez com os exercícios de membros inferiores. Por ser um grupo muscular maior, vai ter uma demanda maior e uma percepção de esforço maior em alguns exercícios, tanto que não é incomum a gente ver praticantes de treino de força, principalmente aqueles que treinam por estética, o pessoal do fisiculturismo, falar que os treinos mais cansativos que tem são os de perna e depois os de costas, porque realmente são muitos músculos que tem ali, não necessariamente cada músculo é muito grande, com exceção do latíssimo do dorso, trapézio ali, que são músculos maiores, mas realmente são muitos músculos que a gente tem na região dorsal. Eu conheço poucos, se é que me vem à memória algum estudo que avalia especificamente hipertrofia dos músculos da dorsal. Acho que por uma questão de metodológica e tal, é mais difícil de avaliar do que de peitoral, deltoide, tríceps, mas eu imagino que possa ter uma relação sim, essa questão de ser maior grupo muscular e você ter mais dificuldade de chegar até a falha e por isso ter que colocar mais séries semanais, ou você, em vez de colocar mais séries semanais, você tem mais supervisão. Então, em vez da pessoa treinar sozinha, ela treinar supervisionada, pode ser uma coisa que vai interferir nisso aí. E a questão de equilíbrio entre agonista e antagonista, ou puxar e empurrar, não conheço nenhum estudo que avaliou se número de séries interfere em, por exemplo, desvios posturais ou algo do tipo, ou questão de dor, essas avaliações biomecânicas, nunca vi nada sobre, mas eu penso que é o seguinte, se você faz 10 séries semanais de empurrar e 14 de puxar, você não vai ficar com o ombro assim por causa disso. Vai depender muito da força que você tem nesses músculos, não necessariamente só do volume de séries. Beleza. Outro ponto que vale considerar, quem perguntou, João Vitor?
Isso, acho que foi o João Vitor. Isso, eu tô ali pensando no. Vamos supor que uma pessoa ela é treinada, né? Pode ser o caso Sim, próprio do Natan, o meu caso, que já treina há alguns anos. A gente quer otimizar o nosso treino, né? Então você está pensando ali uma melhor resposta em relação ao que você faz, né? De séries máximas. É nesse sentido. Eu manteria 9 séries para cada um. Seria melhor adicionar ali algumas séries a mais máximas para o grupamento responsável por puxar, né? A musculatura das costas, por ser quando você soma ali, né, os músculos que compõem essa região, um volume bem maior do que aqueles que compõem o complexo de empurrar, né, nesse sentido. sim. Vou te dar um exemplo básico para você tentar raciocinar sobre e chegar na sua própria resposta. Eu ministro aula de cinese e biomecânica para membro inferior, superior. Já olhei todos os artigos que o Nathan citou sobre hipertrofia para os músculos dorsais, que é basicamente unânime. Então, por exemplo, quando se realiza uma extensão de glenomeral no plano sagital, vou fazer o movimento para quem não conhece, de tentar pegar aqui na webcam. Seria esse movimento aqui, ó. Seria um movimento, por exemplo, de puxada com a barra triângulo, correto? Movimento de puxada com a barra triângulo, claramente ele vai induzir maior estresse em quais músculos? Eu vou ser bem direto para vocês entenderem. Latíssimo, por exemplo, com certeza, deltoide, principalmente a região posterior, flexores do cotovelo. Tem vários outros, mas eles vão ser secundários. Quando você realiza, por exemplo, o movimento de abdução no plano transverso, como na remada baixa com a barra reta, com a pegada aberta, conseguem visualizar aqui? Eu tenho um maior movimento de adução das escápulas. E com maior movimento de adução das escápulas, e claro também, né, flexão do cotovelo, enfim, o trabalho do trapézio, analisando de forma biomecânica e cinesiologicamente falando, ele se torna maior comparado, por exemplo, à puxada que eu acabei de citar para vocês. Principalmente trapézio medial, mas enfim, como um todo, porque essa divisão é muito complexa de ser feita. Quando eu vou realizar, por exemplo, uma puxada agora com a barra reta, com a pegada aberta, que eu vou fazer um movimento de adução, articulação glenomeral, adução no plano frontal, o trabalho muscular também vai mudar. E não muda pouco, pessoal, acaba mudando bastante. E não é uma questão, por exemplo, o professor Rafael está achando isso. Não. Todas as análises de biomecânica e cinésio vão demonstrar isso, e os poucos estudos de hipertrofia vão demonstrar a diferença. Para vocês terem ideia, por exemplo, tem um estudo analisando a hipertrofia dos flexores de cotovelo quando a puxada é na barra triângulo, comparando com a rosca direta. Eles não encontram diferença para indivíduos iniciantes e intermediários. Mas, por exemplo, quando se compara com a puxada com a barra reta, tem a diferença, porque o trabalho dos flexores é maior nessa puxada aqui no plano sagital comparado à frontal. Então, basicamente, uma sessão de treino eficiente, eu estou falando de hipertrofia, estou falando até de finalidades simplesmente estéticas, todas as sessões de treino, ou pelo menos durante a semana, você vai ter que ter exercício que vai fazer extensão no plano sagital, você vai ter que ter exercício que vai fazer abdução no plano transverso e adução no plano frontal. Quando eu olho ao contrário, os exercícios de empurrar, isso já não se justifica. Então entende que, teoricamente, se fosse pensar somente pelos planos e eixos, teria que ter um número de séries a mais para os exercícios de puxar. Consegue entender isso, João? João? Colocou no chat aí. Respondeu Perdão, no chat. consigo sim, claro. Sim. Sim, você vai ter planos diferentes e músculos que atuam de forma diferente em cada um desses planos, né? O que não Então, você ocorre pode nos exercícios de empurrar. empurrar, exatamente. Isso não, sim, muito Exatamente igual. interessante. Tranquilo, valeu. Então, teoricamente, vamos supor que você precisaria ter um exercício a mais comparando o número de exercícios de exercícios de supinos. Se você tivesse um exercício a mais, o seu número de séries já mudou. Comparando o exercício de puxar para empurrar. Então, Isso, teoricamente... talvez 9 séries para 12, por exemplo, né? Uma relação assim. Isso, exatamente. Um exemplo ficaria ótimo, esse exemplo que você deu. De 9 para 12, por exemplo. Agora, que não vão ser iguais, eles não vão ser. Isso com certeza. Por isso que, mais uma vez, ter um número fixo de séries é um equívoco, ao meu ver. Eu já tentei esse modelo, aprendendo, né, ao longo dos anos, número fixo, mas não dá. Atualmente eu uso como personal trainer e nos estudos também eu vou começar a relatar zona de séries, tipo zona de repetições. Por exemplo, o aluno vai fazer
entre 10 a 14 repetições. Então, naquele período de treinamento, o aluno vai fazer entre 20 a 24 séries, ou, por exemplo, entre 10 a 14 séries. Então, tenho feito assim. Dependendo do grupamento muscular, das características do meu aluno, eles vão ter um pouco mais de séries ou um pouco menos. E como eu tenho que quantificar isso em uma prescrição de treinamento, eu tenho utilizado zona de séries, que é algo que ninguém falou, tenho certeza que vocês nunca ouviram, mas que faz muito sentido. E vai ouvir nos próximos anos. Podem ter certeza. Em breve nas Dúvidas? publicações aí, né? Sim, sim. Dúvidas a mais, pessoal? Natan, se você quiser fazer as suas considerações finais, falar algo a mais, eu deixei no chat o link para vocês entrarem e preencherem. Para as pessoas que participaram pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós temos reuniões mensais, exatamente nesse horário, das 14 às 15h30. Cada reunião nós recebemos um professor diferente, às vezes sou eu mesmo também que palestro, com temáticas diferentes. E se alguns de vocês quiserem a oportunidade de apresentar, são muito bem-vindos, tá? Além desses fatores, às vezes nós falamos de eventos também, participação em congresso, não vale muito a pena porque é um grupo de pesquisa online, de fácil participação, tem certificado e é muito dinâmico. E nós damos espaço para todos vocês participarem. Pode ficar à vontade, professor. Certinho. Então, pessoal, só mais uma vez agradecer pela atenção de todos vocês aqui, por estarem tirando um tempo no sábado de vocês para vir aprender mais, conhecer mais e discutir juntos aqui, aprendendo todos juntos, crescendo juntos aqui na área de educação física. Eu acho que esse tipo de projeto, esse tipo de movimentação na nossa área, ele é necessário para que a gente consiga evoluir. Então é importante a gente estar juntos aqui nesse tipo de reunião e por isso continuem participando. Vocês que chegaram agora, continuem participando dos encontros aqui. Como o Rafael falou, tem certificado, é online, é uma vez no mês, é algo bem tranquilo de vocês participarem e vale muito a pena para a formação de vocês ser um pouco mais rica. Às vezes a gente depende só da graduação, da pós-graduação, ou sei lá, a gente fica restrito a absorver conhecimento só de um lugar e isso limita muito a gente. Então é bom a gente estar aqui com pessoas de lugares diferentes, que têm formações, experiências diferentes para poder contribuir. Beleza? Então, obrigado muito. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês aqui hoje, de terem me recebido. E nos próximos encontros estarei aqui como aluno, vendo as próximas apresentações dos próximos professores. E vocês estão também todos convidados para participar. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite. É uma honra e vamos continuar produzindo. Pessoal, sobre o calendário das reuniões eu disponibilizo no grupo, já mandei, mas para vocês que entraram agora eu envio novamente, tá? Nós já temos o calendário para todo esse semestre até o meio do ano. No mais, pessoal, bom final de semana, descansar, nem só de livros vive o homem, e voltamos em breve. Até mais. Valeu, pessoal, abraço, bom fim de semana.